Olá, de volta aqui com mais um Flash do Fórum Nordeste 2023 e agora com o Rafael do B, que deixou a Prefeitura do Recife, né, Rafael, no começo do ano, em janeiro, para assumir o cargo de assessor especial do Ministério da Fazenda. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui com você. Prazer todo meu. O Rafael falou nesse evento sobre o plano de transformação ecológica, desenvolvimento inclusivo e sustentável do governo federal. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui rapidamente, sobre esse plano, porque você colocou na sua apresentação, Rafael, que esse plano tem como objetivos emprego, produtividade, sustentabilidade ambiental e justiça social. Né? Então, eu te pergunto, quais são os eixos desse plano? Perfeito, Patrícia. Como você lembrou bem, esses são três objetivos centrais que a gente tem procurado garantir em todas as ações do plano. Aumentar a produtividade da economia brasileira, diminuir o impacto ambiental e distribuir renda. E aí a gente organizou, em torno desses três objetivos, um conjunto de ações que estão estruturadas em torno de 6 eixos. O primeiro deles é o de finanças sustentáveis, que em resumo é de que maneira a gente consegue alocar cada vez mais recursos para a descarbonização da economia e menos recursos para aquelas atividades que geram maior impacto ambiental. O segundo eixo é o eixo que a gente está chamando de adensamento tecnológico do setor produtivo. Em síntese, é de que maneira a gente não aproveita essas oportunidades que estão colocadas para o Brasil de energia de baixo carbono, de mineração, de biotecnologia, sem que a gente seja um mero usuário de tecnologias desenvolvidas lá fora, mas pelo contrário, como é que a gente adensa o setor produtivo brasileiro para que a gente desenvolva essas tecnologias aqui no Brasil. O terceiro eixo é da bioeconomia. É um eixo que tem como elemento central aqui a gente colocar de pé um modelo econômico em que com a floresta, com os biomas brasileiros preservados, a gente consegue gerar renda para os milhões de habitantes do Brasil, em particular para os mais de 20 milhões que vivem na região da Amazônia. E aí, para isso, é um conjunto de ações para estimular atividades de bioeconomia, incluindo aí biotecnologia, integração lavoura, pecuária, floresta, concessões florestais, etc. O quarto eixo é o da transição energética, que é o eixo mais debatido em geral no mundo quando se fala da pauta do clima, e que, no fundo, o Brasil já está bem nessa pauta do ponto de vista de geração de eletricidade, mas a gente ainda tem um desafio no setor, no uso de energia para o setor de transportes. E para isso a gente precisa ainda avançar na expansão de eólica e de solar no Brasil, na produção de hidrogênio verde, na expansão dos biocombustíveis com etanol, com diesel verde, com o SAF, que é a sigla em inglês do combustível sustentável para a aviação, do combustível sustentável para o transporte marítimo, chamado bunker marítimo, entre outras soluções possíveis nessa área. O quinto eixo é o da economia circular. Em resumo, a gente tem um modelo econômico chamado de linear, em que a gente tem muita extração de recursos naturais, manufatura, uso e descarte do produto. A gente acaba gerando muito descarte, muito resíduo, e muita demanda por recursos naturais. A ideia é que a gente consiga cada vez mais reutilizar os produtos, remanufaturar, reciclar, recuperar energeticamente, só em último caso que a gente vai demandar novos recursos naturais e gerar resíduo. Então isso gera muito emprego, gera muito desenvolvimento tecnológico e reduz o impacto ambiental. E por último, o sexto eixo é o que a gente está chamando de nova infraestrutura verde e adaptação à mudança do clima. Em outras palavras, por mais que a gente adote uma série de ações para reduzir, a mitigar as mudanças do clima, mitigar nossas emissões de gases de estufa, uma parte das emissões já foi feita pelo planeta ao longo dos últimos anos e alguma mudança do clima já virá. Como é que a gente se adapta à infraestrutura das nossas cidades, do nosso país, para lidar com essa crise climática, em particular, levando em conta a justiça climática, de maneira que os mais pobres não sejam os mais afetados pela mudança do clima, não sejam os mais vulneráveis com deslizamento de impostos. E hoje isso que acontece, né? Hoje é exatamente isso que ocorre, por isso que é importante esse sexto eixo, para que a gente enderece esse desafio de justiça climática, porque, em geral, os mais pobres não são os que mais emitem gases de efeito estufa, e, no entanto, são os que estão sofrendo mais duramente as consequências da mudança do clima. Perfeito. Agora você vai ter instrumentos para fazer com que tudo isso aconteça, né? E na sua apresentação você elencou esses instrumentos. Você podia trazer resumidamente eles para cá, para a nossa conversa? Como comentei, esse é um plano que envolve praticamente todos os ministérios do governo do presidente Lula, não é um plano só da Fazenda,
É um plano que vai ter ações que o Ministério do Meio Ambiente vai executar, o Ministério de Minas e Energia vai executar, o Ministério da Agricultura vai executar, o Ministério do Desenvolvimento e Indústria, e por aí vai. Então, a gente vem discutindo com cada um desses ministérios é como articular as ações para que elas tenham um sentido geral convergente, garantir que as medidas que são mais custo-efetivas sejam adotadas e não medidas que eventualmente são mais caras e não trazem um resultado tão bom. E para isso a gente tem discutido com cada um dessas pastas ministeriais ações que envolvem instrumentos de incentivos fiscais, envolvem instrumentos de crédito público eventualmente, ou regulação do Banco Central, envolve instrumentos regulatórios, regulação econômica. São várias as ferramentas que a gente vem tentando colocar à disposição dos demais ministérios para pôr de pé esse plano que promova essa transformação da economia brasileira, gerando produtividade, reduzindo o impacto ambiental e distribuindo a renda de maneira mais justa. Rafael, para finalizar, em que estágio esse plano está? O plano, como comentei, a gente não vai ter um anúncio de 100 ações prontas para serem implementadas do dia para a noite. Isso, no fundo, é uma agenda para os 3 anos e meio que faltam do mandato do presidente Lula. E para essa agenda, a gente está executando algumas das ações de imediato. Algumas a gente está construindo ao longo dos meses, ouvindo a sociedade civil, ouvindo o setor produtivo, porque a ideia é que seja um plano que envolva todo o Brasil. É importante também a participação de estados e municípios nesse processo, colaborações internacionais, e algumas das ações já estão em curso. Então, para dar um exemplo aqui, o biodiesel, a mistura obrigatória do biodiesel no diesel já foi aprovada no início desse ano. O crédito para estimular a inovação no Brasil, por meio da TR, uma taxa muito mais barata do que a taxa que o BNDES tradicionalmente usa, que é a TLP, já foi aprovado, já está valendo. O plano Safra, integrado com o plano de agricultura de baixo carbono, já está, a parte inicial dele já foi anunciada também, já está valendo para o plano Safra de baixo carbono nesse ano. E algumas ações novas foram lançadas agora no mês passado. Então, o mercado regulado de carbono, o projeto de lei começou a tramitar no Senado Federal agora no mês passado. O Fundo Clima, a retomada do Fundo Clima com novas linhas, já foi aprovada a nova regulamentação no mês passado. Então, existem ações já implantadas, já funcionando, existem algumas ações recém-editadas e tem uma agenda para os próximos 3 anos e meio, que é para a gente viabilizar essa mudança que é muito profunda, muito impactante e precisa ser construída em conjunto com o setor produtivo e com a sociedade civil. Sem dúvida nenhuma. Rafael do Bem, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer receber você aqui e revê-lo, já que agora você é o cidadão brasiliense. Obrigado, Patrícia. Grande prazer estar aqui. Foi uma honra ter participado da gestão do prefeito João Campos e agora poder estar em Brasília acompanhando essa pauta e saber que a prefeitura está avançando super bem também nessa agenda. Perfeito. Muito obrigada, Rafael do Bem. Obrigado, boa tarde.